Você está se preparando para o vestibulinho da ETEC, mas não sabe muito bem o que estudar em matemática? Então seja muito bem-vindo, você chegou ao lugar certo. Eu sou o professor Augusto e aqui no canal Demate nós estamos preparando uma sequência de vídeos que vai facilitar o seu acesso à ETEC. Além desse vídeo que fala sobre os números decimais, nós temos um outro com o top 5 dos assuntos mais cobrados dos últimos anos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo aqui, beleza? E como tá vindo muita coisa legal por aí, eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo e também ative as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui, beleza? Vamos ao nosso vídeo de hoje então? Bora lá! Bom pessoal, nós vamos iniciar aqui com a questão 19 do vestibulinho do segundo semestre do ano de 2022, beleza? Essa é uma questão relativamente tranquila que envolve a comparação com números decimais. Apesar de ser muito tranquilo e a gente conseguir relacionar bem com o nosso cotidiano, eu vou usar essa questão para a gente discutir um pouco mais a fundo essa questão da comparação com os números decimais, beleza? Vamos à nossa leitura então. Em uma usina de reciclagem, os plásticos são separados por diferença de densidade para posteriormente serem fundidos e remoldados em novos objetos. O quadro apresenta a densidade de alguns plásticos. Então nós temos aqui o quadro, né? Nós temos o PE, que é o polietileno, que é 0,92 gramas por centímetro cúbico. E nós temos outros aqui também, né? PET, PP, PS, PVC. E também temos uma informação aqui embaixo, ó, a densidade da água, 1,00 grama por centímetro cúbico. Vamos voltar à nossa leitura aqui, ó. Em um tanque com água, colocamos objetos maciços confeccionados com os plásticos mencionados. Os objetos que ficam flutuando na superfície da água são confeccionados com... Bom, pessoal, essa aqui é uma questãozinha que envolve mais a área de ciências, né? Mas nós sabemos que um objeto vai flutuar se ele tiver a densidade que seja menor que a densidade da água, né? A densidade da água foi dada aqui, ó, 1,00. Então nós precisamos olhar aqui na nossa tabela quais dessas densidades aqui correspondem a números que são menores que esse aqui da água. Esse é um caso muito simples, por quê? Porque nós estamos acostumados com o nosso sistema monetário, né? Se a gente pensar, por exemplo, ó, nós vamos comprar ali uma cartela de ovo, vamos supor, tá lá, 14,99. O que isso quer dizer? São R$14,99. E aí a gente consegue comparar, por exemplo, se a gente vê num outro supermercado, se o preço estiver assim, ó, 13,95, a gente consegue comparar facilmente, né? A gente está acostumado com esse tipo de situação com o sistema monetário. Então aqui vai ser bastante tranquilo, porque se a gente observar, ó, aqui nós temos duas casinhas decimais, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Quando eu falo casinhas decimais, são casinhas que estão à direita da vírgula, tá bom? Beleza. Então aqui, considerando aqui a densidade da água como se fosse entre aspas aí, hein, pessoal? R$1. Então basta ver qual desses valores aqui corresponde a menos que R$1, beleza? Porque o que sabemos que os objetos vão ficar flutuando na superfície se a densidade deles for menor, beleza? Então olha aqui, ó. Nós temos R$1 aqui e nós temos 92 centavos aqui. 92 centavos é menos que R$1? Ah, é sim, né? Então, coisa linda, ó. O PE já vai dar certo, beleza? Aqui a gente já consegue eliminar a alternativa A, a alternativa C, a alternativa D. Beleza? Ficamos entre a B e a I aqui. Vamos pensar no PET aqui, ó, no plástico PET. 1,38. 1,38 não, um pouquinho mais que 1. Então esse aqui, ó, vai dar certo não, né? Então o PET não vai dar certo. Ou seja, a gente já pode até descartar aqui a alternativa E, porque tem o PET aqui, né? Então nós temos aqui a nossa alternativa B de Boston. Essa saiu bem fácil, porque a gente relaciona com o nosso sistema monetário, que a gente está super acostumado, né? Analisamos aqui, ó, só os dois primeiros. Coisa linda. Mas o que acontece, pessoal? Tem uma galera que erra muito. Vamos, por exemplo, pensar aqui, ó, sobre o 3,2 e o 3,12. O que acontece aqui, pessoal? Tem uma galera que acha que o 3,12 vai ser maior que o 3,2, mas na verdade não é não. O que acontece, pessoal, é que essa comparação aqui do 3,2 com 3,12, eu digo que não tá justa, né? Porque aqui a gente tem, ó, só uma casinha decimal e aqui a gente tem duas casinhas decimais, certo? Para essa comparação ser justa, então a gente precisa colocar, ó,
um zero aqui, beleza? Então nós vamos comparar 3 inteiros e 20 centésimos com 3 inteiros e 12 centésimos. E na verdade a gente vê que o maior é esse daqui, 3,2, que no caso corresponde a 3,20. Belezura, pessoal? E aí como é que a gente representa essa maioridade com o sinal matemático? É muito simples. Como é que a gente faz? O jacaré sempre está com a boca aberta para o maior. É o jacaré guloso, certo? Então nós vamos ter, ó, esse símbolo aqui. Então, 3 inteiros e 20 centésimos é maior que 3 inteiros e 12 centésimos. Beleza? Então, ficou a dica aí, pessoal. Para comparar números decimais, convém sempre igualar as casas para não se confundir. Beleza? Primeiro a gente compara a parte inteira, que é a parte que está antes da vírgula. Aqui empatou, né? Ficou 3 a 3. E depois a gente vai para a parte decimal, que é a parte à direita da vírgula, beleza? E aí, como o 20 é maior que o 12, então esse 3,20, que é o 3,2 original, né? É maior que o 3,12, beleza? Bom, pessoal, e agora nós continuamos na questão 19, mas essa é do primeiro semestre de 2016. Beleza? É uma questão onde a gente vai começar a tratar das operações com os números decimais. Coisa linda? Então vamos à nossa leitura aqui. Todos aqueles que tiveram oportunidade de lidar com imóveis rurais se depararam com uma unidade de medida de terras denominada alqueire, o que usualmente vem seguido de uma dúvida. Será o alqueire mineiro, com seus 4,84 hectares, o paulista, equivalente a 2,42 hectares, ou até mesmo o chamado alqueirão, com 19,36 hectares? O Sr. João tem terras produtivas e sabe que pode colher 48 sacas de soja por hectare de plantação. Em sua fazenda, ele plantou 5 alqueires paulistas de soja. Assim sendo, o número de sacas que o Sr. João espera colher é mais próximo de, e aí nós temos aqui as nossas alternativas. Então vamos voltar aqui no enunciado, ó. O que nos interessa aqui é o alqueire paulista, né, que é equivalente a 2,42 hectares. Beleza? Então, primeiramente a gente precisa sacar, ó, que aqui nós temos 48 sacas por hectare, e aqui a informação do espaço disponível lá do fazendeiro é em alqueires paulista, beleza? Então, para saber a quantidade de sacas, a gente precisa saber a quantidade de hectares, primeiramente, não é mesmo? Então, olha só, para saber a quantidade de hectares, o que nós vamos fazer? São 5 alqueires, né? Cada alqueire aqui equivale a 2,42 hectares, então a gente consegue aqui, multiplicando 5 vezes 2,42, saber aqui a quantidade de hectares da plantação de soja aí do seu João. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Uma conta de multiplicação com vírgula. Então vai ficar 5 vezes 2,42. 2,42. E aí, como é que a gente faz uma conta com número decimal assim, né? Nós temos, ó, 5, que é o número inteiro, vezes 2,42, que é o número decimal. A gente faz absolutamente normal e só coloca a vírgula no final. E já vou explicar aonde, beleza? Bom, 5 vezes 2 é 10, então fica o 0 aqui, ó, sobe 1. 5 vezes 4 são 20, com 1 mais 1 são 21. Fica 1, sobe 2. 5 vezes 2 são 10. 10 com 2 são 12. Maravilha. Agora, pessoal, vamos pensar sobre a vírgula. Fizemos a conta normalmente, como se a vírgula não existisse, e agora a gente só vai colocar na resposta. Olha só, aqui na conta a gente tem, ó, duas casinhas decimais, não é mesmo? Se na conta nós temos duas casinhas depois da vírgula, então na resposta a gente também tem que ter duas casinhas depois da vírgula, tudo bem? Então, contei duas casinhas, pá, botei a vírgula. Então ficaram 12,10 hectares. Belezura, pessoal? Bom, acontece que você pode não ser muito fã aqui de fazer multiplicação e queira fazer uma adição, pensando no seguinte, bom, são 5 alqueires paulistas, né? Cada alqueire tem 2,42, beleza. Então, o que a gente vai fazer? 2,42 hectares, do correspondente ao primeiro alqueire, né? Mais 2,42 hectares correspondente ao segundo alqueire, e a gente vai colocando aqui, né, até completar os 5 alqueires. Beleza? Só que o caso é o seguinte, como é que a gente monta uma conta de mais com números decimais? É muito simples, a gente tem que posicionar a vírgula sempre embaixo da vírgula. Aqui também fica um pouco óbvio, por quê? Porque todos os números são iguais, né? Então ficaria assim, 2,42, 2,42. Temos 1, 2, 3, 4, 5 aqui.
Fazendo essa conta aqui, você vai chegar, se Deus quiser, a mesma coisa, 12,10. Belezura? Mas essa ainda não é a resposta, né? Então, são 12,10 aqui, hectares no caso. Para cada hectare, a gente tem, ó, 48 sacas, beleza? Então, nós vamos fazer 48 vezes o 12,10. Como é que faz conta de vezes com vírgula? Normal, coloca a vírgula no final, igualzinho essa aqui que a gente fez aqui, ó. Então, ó, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 é 16, sobe 1, 8 vezes 1 é 8, com 1 que foi 9, belezura? Aí eu boto mais aqui, coisa linda, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 também é 4, belezura? Passa a régua aqui, ó, 0, 8, 4 com 6 é 10, né? Sobe 1, 9 com 10 com 8, 18. Sobe 1, 4 com 1 são 5. E aí onde a gente bota a vírgula mesmo? Quantas casinhas, né? Ó? Uma casinha, duas casinhas. Então aqui, ó, uma casinha, duas casinhas. 580,80. Acontece que a nossa questão aqui, ó, pergunta qual é o mais próximo, né? E de 580,80, o mais próximo que nós temos aqui é o 580 da alternativa B de Boston. Bom, pessoal, e nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos com números decimais com a questão 29 que caiu no segundo semestre de 2013. Uma questão muito legal que vai envolver aí os cálculos com números decimais através do Teorema de Pitágoras. Então já é uma boa oportunidade de revisar também o Teorema de Pitágoras. Vamos à nossa leitura então. Em um filme policial, ao investigar um furto, a polícia técnica encontrou uma pegada de sapato de salto alto conforme mostra a figura. Nós temos aqui, né, a marquinha do salto e a marquinha aqui do pé. Belezura. Para solucionar o caso, no laboratório, os peritos fizeram um esquema a partir da pegada do sapato. Então, nós temos aqui o esqueminha, né, ó. Nesse esquema, as retas AB e AD são perpendiculares. Então, ó, aqui nós temos, ó, essa retinha perpendicular a essa. Nós sabemos pela essa marca aqui desse ângulo de 90 graus, né? O ponto C pertence à reta AD. Esse ponto aqui está em cima da retinha, beleza? O segmento AB representa o salto alto do sapato. Então, aqui, ó, o salto alto, belezura. O segmento CD representa a parte do sapato onde o antepé se apoia. Belezura aqui, ó. O antepé se apoia. A medida do segmento AC é 9 cm, já está indicada aqui na figura. E a medida do segmento CD é 8,3 cm, também já está indicada aqui na figura. Belezura. Admita que sapatos com as medidas encontradas possuem, em geral, salto com 12 centímetros e considere a tabela que apresenta a relação entre o comprimento do pé, em centímetros, e o número do sapato. Belezura. Então, se o comprimento do pé é 23,3 centímetros, o número de sapato é 35, e assim por diante. A gente vai pensando aqui sobre a nossa tabela, né? Nessas condições, os peritos concluíram que a suspeita usava um sapato de número, e aí nós temos aqui as opções 35, 36, 37, 38 ou 39. Vou dar uma amenizada na tela aqui para ter mais espaço para a gente trabalhar. Coisa linda. Olha só, pessoal. O que nós precisamos descobrir então? O comprimento do sapato da pessoa aí. Mas aonde está esse comprimento? A gente precisa saber esse tamanho aqui, né? Ó. O pé vai daqui, passa por aqui e chega até aqui. Belezura? Deu para ver a marquinha azul aí? Acredito que sim, né? Então tá bom. O que sabemos? Sabemos essa parte que corresponde a 8,3, mas precisamos calcular essa daqui, que eu vou chamar de x. Belezura? Ah, professor, quero chamar de C cedilha. Pode chamar do que você quiser, beleza? Fica tranquilo. O que mais sabemos aqui? Sabemos essa altura B aqui, né? Que é a altura do salto, ó. São 12 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó. 12 centímetros. Belezura? Coisa linda. Agora, como é que funciona o Teorema de Pitágoras mesmo, hein, pessoal? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não entendeu nada, né? Não, vamos lembrar aqui. Olha só, primeiro vamos determinar qual que é a hipotenusa. Tá vendo essa marcação de ângulo reto aqui? Então, o lado oposto a esse ângulo reto é sempre chamado hipotenusa. Então, aqui, ó, nós temos esse x para nós, é a hipotenusa.
A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Beleza, pessoal? E, aliás, o teorema de Pitágoras só funciona se é um triângulo retângulo. E aqui a gente sabe que é um triângulo retângulo por conta desse ângulo reto aqui. Belezura? Coisa linda. Agora, os outros dois lados que sobram, no caso, ó, essa medida aqui, do A até o C, e essa outra medida aqui, que é a altura do salto, né, do A até o B, elas são chamadas catetos. Beleza? Vou colocar assim, ó, cateto, cat, aqui e cat, aqui. Belezura. Vamos para o teorema de Pitágoras, então. O teorema de Pitágoras diz que, então, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado tem que ser igual a 1 dos catetos ao quadrado. Aí você escolhe qual que você vai pegar aqui, né? Você pode usar o 12 primeiro ou usar 9 primeiro, não tem problema. Eu vou colocar aqui o 12 primeiro. Então, ó, o 12 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ficaria, então, 9 ao quadrado. Você poderia começar com o 9 aqui e colocar o 12 nesse segundo, não tem problema, porque aqui a gente tem uma adição, uma conta de mais. E na conta de mais, a ordem não altera ali a soma, beleza? Coisa linda. Vamos resolver esse trem aqui então, ó. X ao quadrado vai ficar igual a 12 ao quadrado. Se você fizer a continha, você vai ver que 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso dar 24 não. Beleza? Não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12. A mesma coisa aqui, né? O 9 ao quadrado também não é 18. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá o 81. Agora vamos fazer aqui a adição, né? O x ao quadrado vai ficar igual, então, a 144 mais 81. Pode fazer e conferir aí, é 225. Agora esse quadrado passa para o outro lado, vira raiz quadrada, tudo bem? No contexto do teorema de Pitágoras, já fica positivo aqui, raiz quadrada de 225. E aí, então, raiz quadrada de 225, a gente precisa pensar, que número que ele vezes ele mesmo dá 225. Se você for testando, você vai ver que a raiz quadrada de 225 é nada mais, nada menos que 15. Ah, como é que eu consigo fazer essa conta aqui sem ficar chutando número, professor? É fácil. A gente consegue também fazer com a decomposição em fatores primos. Você se lembra dos números primos? Vamos lembrar aqui, ó. Os primeiros números primos, vou colocar aqui, ó, primos. Primeiro, o número primo é aquele que tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, né? Aliás, que é uma questão bem legal em 2020 de números primos, é a primeira. Depois, se você tiver a oportunidade, dê uma olhada lá. Mas olha só, os primeiros primos são o 2, depois o 3, o 4 não, o 5, o 7, o 11 e por aí vai, beleza? Então eu vou usar só esses primeiros aqui, por isso que eu só vou deixar nossa lista restrita aqui até o 7, né? A gente vai fatorar o 225 em números primos, ó. 225, opa, passo o traço aqui. Olha só, 225 é um número ímpar, né? Termina com 5. Então, para dividir por 2 não vai rolar, porque para ser divisível por 2 precisa ser par, né? Para dividir por 3, será que vai rolar? Bom, a gente tem um critério de divisibilidade que é bem simples. Qual que é esse critério? A gente soma os algarismos, ó. 2 mais 2 é 4, certo? 4 mais 5 são 9. Tem 9 aqui na tabuada do 3? Ah, tem sim, né? Então, 225 é divisível por 3. Fazendo essa continha, você vai encontrar o resultado 75. E aí, 75, dá para a gente dividir por 3 de novo? Vamos pensar aqui, ó. Vamos somar os algarismos. 7 mais 5 são 12. Tem 12 na tabuada do 3? Opa, tem sim, né? Então a gente consegue dividir por 3. Belezura? 75 dividido por 3, se você fizer aí, você vai encontrar 25. Coisa linda. 25, dá para dividir por 3 de novo? Vamos tentar, ó. 2 com 5 são 7. Tem 7 na tabuada do 3? Tem nada, né? É 3, 6, 9. Do 6 vai para o 9. Então, vai rolar não. Então, por 3 a gente já não consegue dividir. E por 5? Será que a gente consegue? Consegue, né? Para ser divisível por 5, basta terminar em 0 ou em 5. Como 25 termina em 5, então dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5 mesmo. Beleza. Agora, 5 dá para dividir por 5 de novo? Com certeza, né? Todo número é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou no 1, acabou. E a regra agora é simples. Formou par, sai da raiz. Então, ó. Esse 3 com esse 3 formou par, vai sair um 3. Esse 5 com esse 5 formou par, vai sair um 5. Então, a raiz quadrada de 225 vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15, que é exatamente essa resposta que a gente tinha aqui.
Belezura, pessoal? Mas essa ainda não é a resposta que a gente precisa encontrar. Na verdade, agora a gente já descobriu, ó, que esse x, que é essa medida dessa hipotenusa aqui, corresponde a 15 centímetros. Essa é uma parte do pé, né, moçada? E aí a gente precisa juntar esse 15 centímetros com esse 8,3 centímetros aqui. E é aqui que entra o nosso conteúdo de números decimais, né, pessoal? Como é que a gente faz essa conta? 15 mais 8,3. Tem uma galera que simplesmente pega o 15, tá? Coloca aqui, depois 8,3 já encaixa perfeitamente embaixo, faz a conta de mais aí e vai ser feliz, né? Mas na verdade tá tudo errado, né, moçada? Assim não tem jeito. O que acontece aqui, pessoal? Olha só, esse 8 do 8,3 aqui corresponde à casa das unidades. E esse 1 aqui do 15 corresponde à casa das dezenas. A gente não pode misturar unidade com dezena, beleza? E aí, qual que é a regra então? Bom, o 8,3 aqui, pessoal, se a gente reparar, ele tem uma casinha para vírgula aqui, na mesma casinha decimal. O 15 não tem nenhuma. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta uma casinha decimal para o 15. Como assim, professor? É assim, ó, fácil. A gente vai colocar aqui, ó, 15,0. Agora o 15 ficou com uma casinha decimal para ele também. E aí a gente encaixa a vírgula debaixo da vírgula. Aqui então vai ficar a vírgula debaixo da vírgula. O 8 vai ficar exatamente embaixo do 5 e o 3 embaixo do 0. Belezura? Agora não tem nada sendo misturado. Então, pessoal, fique esperto, hein? Desse jeito aqui, ó, tá errado. Coisa linda. Agora é só fazer aqui e ser feliz, né? Ó, 0 com 3 são 3. A vírgula vai debaixo da vírgula. O 8 com 5 são 13. Fica o 3. Sobe um aqui, ó. E 1 com 1 são 2. Deu 23,3 centímetros no pé da pessoinha ali, beleza? Da moça. Agora a gente olha na nossa tabela. 23,3 centímetros corresponde a que número de sapato? Olhando aqui, ó, tá logo na nossa primeira linha da nossa tabela. Corresponde ao número 35. Ou seja, nós temos a nossa resposta aqui no item A. Belezura? Bom, pessoal, e dando sequência aos nossos estudos sobre os números decimais, nós vamos agora para a questão 46 do segundo semestre de 2015. Aqui, a gente consegue estudar os números decimais com uma situação que envolve um pouquinho de trigonometria. Eu encontrei aqui uma boa oportunidade da gente dar uma revisada nesse conteúdo que é muito importante, beleza? Então vamos à nossa leitura aqui. A inclinação das vias públicas é um problema para o transporte. Na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, está localizada a rua Baldwin, em que, em seu trecho inferior, tem uma rampa de inclinação moderada e, em seu trecho superior, tem uma rampa extremamente íngreme. O trecho com maior inclinação apresenta uma taxa de 1 para 2,86, o que significa que para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, é necessário vencer 1 metro na vertical. Considere que o ângulo de inclinação de uma rampa é medido entre a horizontal e a rampa. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo de inclinação. A inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação. E o triângulo retângulo da figura representa parte do trecho com maior inclinação da rua Baldwin. Nessas condições, o ângulo de inclinação desse trecho da rua Tararã é mais próximo de, e aí nós temos aqui as nossas alternativas. Eu vou dar uma limpada aqui também, para que a gente consiga ter espaço para resolver. Coisa linda! Primeiramente, vamos buscar entender o que significa essa taxa aqui, ó, 1 para 2,86. O próprio enunciado já explica, né? Significa que para 2,86 metros percorridos horizontalmente, então eu vou usar esses números aqui na nossa figura. Então, isso quer dizer, ó, que essa distância daqui até aqui, vamos supor que seja, ó, 2,86. Vou preencher aqui já a figura, beleza? 2,86 metros. É necessário vencer 1 metro na vertical. Então, como se essa medida aqui, ó, daqui até aqui, fosse de 1 metro. Belezura? Agora, pessoal, vamos para o segundo item aqui, ó. A inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação. Olha só, pessoal, nós vamos mexer com a tangente. Mas o que é esse negócio de tangente, professor? A gente precisa lembrar aqui, né? Quando a gente está trabalhando com a trigonometria no triângulo retângulo, nós temos 3 relações básicas ali. A relação do seno, do cosseno e da tangente. Só que para saber essas 3 relações, nós precisamos saber determinar aqui qual seria
a hipotenusa, qual seria o cateto adjacente e qual seria o cateto oposto, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, quero deixar claro que a gente está pensando aqui, pessoal, sobre esse ângulo que está marcado aqui, ó, nessa pontinha, tudo bem? Eu vou dar uma reforçada nele aqui, belezura? Esse é o ângulo que a gente está brincando aqui na nossa rampa, tudo bem? Coisa linda. O ângulo reto é esse ângulo que está aqui. Então, se o ângulo reto está aqui, oposto a ele, aqui a gente tem a hipotenusa. Eu vou abreviar assim, HI, belezura? Coisa linda. Agora, os outros dois que sobram aqui são catetos. Nós temos esse cateto aqui da horizontal e o cateto da vertical. Acontece aqui, pessoal, que a gente tem um cateto que está com os dois ângulos, ó, com o ângulo reto e com o ângulo não reto aqui, que é esse ângulo que a gente destacou aqui, certo? E a gente chama esse cateto de cateto adjacente, com ângulos, beleza? E esse outro cateto que sobra aqui, ele é chamado cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo de inclinação aqui, tudo bem? Então nós temos CA aqui na horizontal e CO aqui na vertical. Belezura? O que sabemos? Sabemos que temos seno, cosseno e tangente. Só para lembrar aqui, ó, vamos colocar o seno, pessoal. Vamos chamar esse ângulo aqui de alguma coisa, né? Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, tudo bem? Então, o seno do ângulo alfa é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, beleza? Esse a gente não vai usar agora, só estou falando para a gente lembrar. O cosseno nós também temos, pessoal. O cosseno, então, do ângulo alfa vai ser igual cateto adjacente sobre hipotenusa. E a última, e a mais importante para nós agora, é a tangente. Então, nós temos aqui, ó, a tangente do nosso ângulo alfa ali é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Para decorar essas três relações aqui, nós temos uma regrinha que é muito simples. Olha só, seno, sem sono, corri. Sem sono, corri. Cosseno, com sono, cai. Com sono, cai. E tem gente que toma coca. Tem gente que toma coca. Beleza? Tá aí um macete para decorar, por isso que eu coloquei os três aqui para a gente lembrar e procurar decorar essas três relações aqui que elas podem estar caindo aí no próximo vestibulinho. Beleza? Então vamos ao que interessa aqui, moçada. Nós vamos precisar usar, ó, a tangente, não é mesmo? Bom, o que temos? Temos que tangente do nosso ângulo ali é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que o cateto oposto aqui, no caso do nosso triângulo que a gente montou aqui, ó, é 1, beleza? Então aqui nós vamos ter 1 em cima e o cateto adjacente embaixo seria 2,86, que é o que está aqui, né? 2,86. Cabe a nós então fazer essa divisão, né, moçada, para descobrir a tangente do alfa. Então a tangente do alfa vai ser igual a 1 dividido por 2,86. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer até de outra cor para ficar destacado. 1 dividido por 2,86. Primeira coisa, moçada, como é que a gente faz uma divisão com números decimais? Olha só, aqui a gente tem duas casas decimais, não é mesmo? Nesse 2,86. Então, no nosso outro número aqui, a gente também precisa ter duas casas decimais. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou acrescentar a vírgula aqui e vou igualar as casas colocando zeros. Beleza? Então, agora, pessoal, ficou duas casinhas aqui, que eu posso fazer? Tirar a vírgula. Então, vou apagar essa vírgula daqui e vou apagar essa vírgula daqui. Belezura? Apaguei, agora eu vou fazer a conta, né? Ficou então 100 dividido por 286. O caso é que essa conta aqui também não dá pra gente começar assim, né, moçada? Por quê? Porque o 286 não vai caber no 100, né? Então a gente vai colocar mais um zero aqui. E para colocar esse zero a gente vai acrescentar 0, aqui. Belezura? Agora 286. Para dar 1000 a gente faz quantas vezes, hein? Vamos tentar colocar 4 vezes aqui, ó. 4 vezes 286. 4 vezes 6 é 24, sobe 2. 4 vezes 8, 32. 32 com 2, 34. Sobe 3. 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11. 1144. Deu certo não, né, moçada? Então vai caber 3 vezes só. Vamos ver aqui, ó. 3 vezes 286. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25, sobe 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. 858. Beleza, então 3 cabe, né?
Vou colocar aqui então, 3.858. Fazendo essa subtração aqui, moçada, vamos lá, hein? Vou ter que cortar esse 1 aqui, vai ficar 0. Aqui vai ficar 9. Aqui também vai ficar 9. E aqui vai ficar 10, né? Aí 10 tira 8. 2, 9 tira 5. 4 e 9 tira 8, 1. Esse 1 aqui já não existe mais. Beleza. 142. Agora a gente vai precisar fazer o quê? Acrescentar um 0 aqui. Ah, professor, coloca um 0 aqui no resultado também? Não. Você só vai colocar um 0 no resultado se você precisar acrescentar 2 seguidos aqui no resto. Beleza? Acrescentando 1, pode continuar a conta normalmente. Belezura? Coisa linda então. Agora deu 1420. 4 vezes, que foi o que coube aqui, deu 1144. Vamos ver se vai caber 5 vezes? Vou colocar aqui, ó. 5 vezes 286. 5 vezes 6 dá 30. Sobe o 3. 5 vezes 8, 40 com 3, 43. Vai 4. 5 vezes 2, 10 com 4, 14. 1430. Passou por pouco, hein? Então vai caber só 4 vezes aqui, que vai dar esse 1144 aqui. Belezura? Então, pessoal, já temos aqui 2 casas decimais e isso já nos permite fazer uma conclusão aqui. 0,34, pessoal. 0,34 a gente tem aqui, ó, exatamente aqui. Belezura? Então, a nossa tangente aqui, vamos colocar aqui, ó, um tio em cima desse igual, para dizer que ela vai ser aproximadamente a 0,344. Ou seja, o nosso alfa, o nosso ângulo aqui, ó, só pode ser correspondente a 19 graus. Belezura? E nós temos 19 graus aqui na nossa alternativa C, de coisa linda. Bom, pessoal, mais uma questãozinha envolvendo aí os números decimais, mas dessa vez num contexto de porcentagem. E aqui eu quero dizer para você que nas próximas aulas nós vamos ter um especial sobre porcentagem e as diversas maneiras de se calcular uma porcentagem. Mas aqui a gente vai focar mesmo nos números decimais, beleza? Nós estamos na questão 7 do segundo semestre de 2016. Vamos à nossa leitura então. No final de 2014, no Brasil, a capacidade de processamento de gás natural era de aproximadamente 98,9 milhões de metros cúbicos por dia. Desse total, 23% foi processado em São Paulo, 22% no Rio de Janeiro, 19% no Espírito Santo e 19% também na Bahia. Assim, no final de 2014, os demais estados brasileiros tinham capacidade de processamento de gás natural de aproximadamente X milhões de metros cúbicos por dia. O valor de X e aí nós temos aqui as nossas alternativas. Bom, pessoal, o que precisamos então? Precisamos determinar a capacidade de processamento dos demais estados aqui, aqueles que não foram citados aqui no nosso enunciado. Então, como é que vai ser o nosso raciocínio? Nós vamos pegar o total, que corresponde a 100%, sempre, né, o total em porcentagem é 100%, e nós vamos tirar essas porcentagens que correspondem a esses estados que foram citados aqui. Então, primeiro, vamos juntar essas porcentagens aqui. Nós temos 23% de São Paulo, nós temos 22% do Rio, nós temos 19% do Espírito Santo e nós temos também 19% da Bahia, beleza? Vamos fazer essa conta aqui. Isso aqui é tudo porcentagem, tá bom? Não estou colocando aqui para economizar a nossa escrita. Mas, ó, 3 com 2 são 5, 5 com 9 são 14 e 14 com 9 são 23. Então, fica o 3 aqui, sobe o 2. Belezura. 2 com 2 são 4, mais 2 são 6, 7, 8. Maravilha. O que a gente conclui aqui então, pessoal? Que 83% da capacidade de processamento de gás corresponde aqui a esses estados citados. Belezura? Só que é o seguinte, a gente precisa saber dos demais. Então, do total aqui, que é 100%, pessoal, nós precisamos tirar, né, esses 83% que corresponde aos estados citados, e nós vamos saber a porcentagem correspondente aqui aos demais estados, né? Então, ó, 0 não dá para tirar 3, não dá para pegar emprestado aqui, a gente corta aqui. Aqui vai ficar 0, aqui ficaria 10, mas vai emprestar também, vai ficar só 9, certo? E aqui fica o 10. Ficou meio embolado aqui, mas dá para entender, né? 10 tira 3 são 7, 9 tira 8, 1. Belezura? Então, pessoal, 17% é o que corresponde à fatia dos demais estados.
beleza? Temos que calcular, então, 17% desse total aqui, que está grifado aqui já, né? 98,9 milhões. Então, eu vou colocar aqui, ó, 98,9. Belezura, pessoal? Acontece o seguinte, 17% a gente consegue reescrever numa fração como sendo 17 centésimos. Belezura? Coisa linda. Então, vamos ficar com 17 centésimos de 98,9 aqui. Belezura. Só que 17 centésimos a gente consegue reescrever também como número decimal. E aí que vem o nosso conteúdo da aulinha de hoje, né? 17 centésimos em número decimal é 0,17. Aqui eu quero lembrar você que a primeira casinha depois da vírgula é chamada décimo. A segunda casinha depois da vírgula é chamada centésimo. Se nós tivéssemos uma terceira aqui, nós estaríamos na casa do milésimo. Belezura? Bora lá então. Agora que a gente já transformou ali em número decimal, o que acontece? Esse D aqui, ele vira uma multiplicação, então nós vamos ter 0,17 vezes 98,9. Belezura? E essa continha que a gente vai ter que fazer aqui para encontrar a capacidade de processamento dos demais estados. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. 0,17 vezes 98,9. Vou passar o tracinho aqui. E mais uma vez lembrando, uma conta de multiplicação com números decimais a gente faz normal. E depois só conta as casinhas decimais para colocar a vírgula. Beleza? 7 vezes 9 é 63. Então fica o 3, sobe aqui o 6. 7 vezes 8 é 56. Com 6 são 62. Sobe o 6 de novo. 7 vezes 9 é 63. 63 com mais 6 são 69. Então aqui, 69. Agora a gente bota mais. Tampa a primeira casinha aqui, coisa linda, e faz a conta com 1, né? Só que com 1 é fácil. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 9 é 9 de novo. Vamos passar retinho aqui e fazer a nossa conta de mais. Esse zero aqui, a gente não precisa fazer a conta com ele, né, moçada? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, ó, vamos somar aqui. 3 com nada. 3. 9 com 2 são 11. Sobe 1. 9 com mais 1 são 10. Com 8 são 18. Sobe 1 de novo. E aí, 9 com 1 são 10. Com mais 6, 16. Então, ficou 100... Opa, ficou 16.813. Essa é a resposta? Claramente não. Nós precisamos aqui, pessoal, contar as casas decimais. Nós temos, ó, uma casinha aqui em cima e duas casinhas aqui embaixo, certo? Totalizando aqui 3 casinhas decimais. Ou seja, na nossa resposta, no nosso resultado aqui, também tem que ter 3 casinhas decimais. Então, ó, 1, 2, 3. Aí a gente coloca a vírgula. Então, ficou 16,813. E nós lemos assim, 16 inteiros, 813 milésimos. Belezura? Acontece que a gente não tem exatamente esse valor aqui nas nossas alternativas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver uma aproximação, ó. Nós temos, ó, aproximadamente X milhões, beleza? E fica claro pra gente aqui que 16,813 está bem próximo aqui de 16,81, ou seja, nós temos aqui a nossa alternativa A. Bom, e por hoje é só. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Eu conto com você e a gente se encontra num próximo vídeo, hein? Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!